Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia, e pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, tira toda a resistência humana ou espiritual, tira todas as barreiras, toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o cansaço, todo o desânimo, todo o sono, toda a seta maligna ou dardo inflamado. Tudo que se levantar contra as nossas vidas não prevalecerá, em nome de Jesus. Mas que o teu Espírito Santo possa falar conosco, operando, restaurando, libertando e salvando para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é a igreja do amor. A igreja do amor. Eu falei para vocês que a igreja de Esmirna, ela não foi repreendida. Ela foi a primeira igreja a receber uma carta em que Deus não a reprimiu, não a repreendeu, não chamou a sua atenção. Essa carta de hoje, a carta à igreja de Filadélfia, você também vai encontrar essas mesmas características. A igreja de Filadélfia era a igreja do amor, por isso ela não foi repreendida. Deus não encontrou na igreja de Filadélfia nenhuma falha. Ele viu que a igreja estava passando por provas, por tribulações, que ela estava no trono, centrada no trono de Satanás. Haviam pessoas no meio da igreja que se diziam judeus, mas que não eram judeus. Mas mesmo assim, aquela igreja permaneceu fiel. Então, das 7 cartas escritas pelo apóstolo João para as igrejas da Ásia, somente 2 delas não foram repreendidas: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E nessa noite, sem muita delonga, eu vou entrar aqui em alguns pontos que demonstram o porquê que essa igreja não foi repreendida, o porquê que essa igreja não recebeu uma reprimenda da parte do Senhor, mesmo que, como eu falei, vivendo num contexto completamente corrupto, mas eles mantiveram o amor. E essa é a chave da igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor
fraternal. A própria mensagem está impregnada no nome da própria igreja. Era uma igreja em que os irmãos, eles se amavam. E não só se amavam, mas amavam sobretudo o Senhor. Amavam a obra do Senhor. Tudo que dizia respeito a Deus, os irmãos de Filadélfia, eles estavam prontos a se submeter, a obedecer, a contribuir, a participar. Era uma igreja que emanava nos poros de cada membro o amor. E é bom lembrar para vocês que Deus é amor. Lá na primeira carta, escrita pelo próprio João, escritor de Apocalipse, ele diz que Deus é amor. E o versículo que mais nos impacta em toda a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, também fala do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a carta escrita para a igreja de Filadélfia foi uma carta amorosa. A carta de um pai que estava se agradando dos seus filhos. Um pai que olhava para a igreja e, ao contemplar cada membro ali daquela igreja, ele podia visualizar o amor que eles tinham para com a obra, para com os irmãos e para com o próprio Senhor. A primeira mensagem que nós podemos extrair aqui, e que declara muito bem o amor que havia na igreja de Filadélfia, está aqui no versículo 1. Eu disse para vocês que as cartas escritas pelo apóstolo João para as igrejas da Ásia, eles têm um roteiro. Qual é o roteiro dessas cartas? Primeiro vem um breve anunciado do que é Jesus, ou de como Jesus se manifesta ali naquela igreja. Depois vem ou um elogio ou uma reprimenda, uma repreensão. Depois vem uma palavra de consolo, de conforto, e depois vem uma promessa ao vencedor. Bom, então a carta escrita para a igreja de Filadélfia não fugiu a esse roteiro. Jesus é apresentado aqui como aquele que tem a chave de Davi. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Irmãos, nós temos que nos perguntar, quando nós lemos um texto, nós temos que procurar saber o porquê que está registrado aqui a chave de Davi. Quem foi Davi? Davi foi o segundo rei de Israel. Ele foi o sucessor de Saul. Diz a Bíblia que Deus encontrou em Davi um homem que o agradou. E lá, no capítulo 13 de Atos, você vai encontrar registrado: é o único homem na Bíblia que recebe esse título, o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era perfeito? Não. Davi cometeu muitas falhas. Eu não vou enumerá-las, foram tantas. Mas o mais interessante é que Davi tinha uma chave. E qual foi a chave de Davi que tocou no coração de Deus para fazer com que ele se tornasse o rei mais famoso de toda a história dos judeus? E não só para os judeus, mas também para nós que somos cristãos hoje. Qual é a chave de Davi? Quando Davi, ele pecou com Batseba, diz a Bíblia que ele foi repreendido pelo profeta Natã. E ao ser repreendido, diz a Bíblia que ele reconheceu imediatamente a sua falha. Ele se arrependeu. E diz a Bíblia que ele escreveu um salmo em especial. O Salmo 51, depois você lê lá. O Salmo 51 é uma declaração pública de que Davi não só
recebeu a repreensão do profeta Natã, como também ele se arrependeu. E diz lá, se não me engano, no versículo 17 do capítulo 51 do Salmo, ele diz assim aqui: há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Ou seja, qual era a chave de Davi? Um coração quebrantado, um coração maleável, um coração sensível. Nós estamos vivendo época em que as pessoas estão com o coração cada vez mais petrificado, corações duros, corações insensíveis, pessoas que estão se fechando em todas as áreas, pessoas que não sabem a importância do amor. Por isso, a igreja de Filadélfia recebeu por mim o título de a igreja do amor, porque era uma igreja que ela tinha amor, manifestava o amor para com o próximo, para com os perdidos, para com o Senhor, para com a obra de Deus, e eles tinham a chave de Davi. Em outras palavras, será que eles não erravam? É claro que eles erravam, assim como nós, mas as suas falhas eram cobertas por meio da chave que eles tinham nas mãos. Qual era a chave? A chave do arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13, citei esse texto hoje para alguém, diz assim, ó: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona achará misericórdia. Vou repetir, Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A igreja de Filadélfia tinha nas suas mãos essa chave, a chave do arrependimento, a chave do quebrantamento, a chave do reconhecimento de que precisava consertar quando errava, que precisava pedir perdão quando falhava, que precisava voltar para o caminho quando começava a se desviar. Então era uma igreja que não foi repreendida, não porque não tinha pecado, não porque não tinha falha, mas porque tinha nas mãos a chave do arrependimento, a chave do quebrantamento, a chave de Davi. Outra lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, tremendo, da igreja de Filadélfia, nós podemos ver que essa chave que eles tinham nas mãos era uma chave que abria e ninguém fechava, e que fechava e ninguém abria. Quando nós estamos andando debaixo do amor de Deus, preste atenção nisso, Deus abre portas. Vou repetir, quando nós estamos andando debaixo do amor de Deus, Deus abre portas. Mas quando nós operamos do contrário, as portas também se fecham. Por isso, a chave que eles tinham nas mãos tinha tanto poder para abrir quanto fechar. Deus, Ele está pronto para abrir todas as portas para nós, mas para que isso ocorra, nós precisamos andar debaixo da mesma unção que havia na igreja de Filadélfia. Eles eram guiados pelo amor. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Nós podemos perceber nitidamente isso. Muitas pessoas estão perdendo o primeiro amor. Nós falamos sobre isso aqui em uma das cartas. Pessoas que outrora estavam firmes na igreja, mas que hoje estão bambas, estão servindo relaxadamente, estão se descompromissando com o seu Deus, que se esqueceram do que Deus fez no passado. Mas a igreja de Filadélfia não, era uma igreja que eles sabiam que mesmo passando por provas, por tribulações, mesmo errando, Deus havia concedido para eles uma chave, e aquela chave tinha poder para abrir e para fechar. Uma outra palavra que eu falei para vocês aqui, que é repetida em todas essas cartas,
também foi falada para a igreja de Filadélfia. No versículo 8: conheço as obras que você realiza. É uma tradução que fala assim: eu conheço as tuas obras. Irmãos, nada foge ao olhar atento do nosso Deus. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus tem, como nós falamos semana passada, Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele consegue ver o invisível. Ele consegue ver aquilo que é feito no secreto, que é falado no secreto, até mesmo o que é pensado no secreto. Deus consegue contemplar. Deus, Ele conhece as nossas obras. E aqui Ele contemplou as obras da igreja de Filadélfia. Ele viu que, mesmo sendo uma igreja que estava passando por muitas provas, estava sendo até mesmo perseguido por aqueles que se diziam judeus, mas que não eram, mas Deus não abandonou aquela congregação. Deus não abandonou aquela igreja. Sabe por quê? Olha só, diz aqui, ó: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus, Ele sabia da pouca força que a igreja de Filadélfia tinha, mas olha que característica interessante: mesmo sendo fraca, mesmo talvez nem sendo tão numérica, tão grande, mas era uma igreja que guardou a palavra do Senhor. Anota isso no seu coração. O desafio meu e seu, o nosso desafio é guardar a palavra no nosso coração. Jesus, em João capítulo 15, ele diz assim, ó, que Ele permaneceria em nós se as suas palavras permanecessem também em nós. Eu permanecerei em vós se as minhas palavras permanecerem em vós. Aí ele completa dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. O desafio nosso é: guarda a palavra, esconde a palavra no teu coração, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas medita nela, como diz o Salmo 1, medita dia e noite, firma-te na palavra, não desanime, não se abata, não retroceda. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas ela não abandonou a palavra do Senhor. O que é não abandonar a palavra? O que é guardar a palavra? Eles estavam se apropriando das promessas de Deus. Muitas pessoas estão perdendo de vista as promessas de Deus. E quando eu falo isso, me vem no coração e me vem à mente a nação de Israel saindo do Egito, recebendo as promessas e indo para a terra prometida. E ao perambularem por 40 anos pelo deserto, eu creio que eles devem ter pensado: mas está demorando tanto. Deus falou que nós íamos chegar numa terra que mana leite e mel, mas estamos tão distantes. Já passaram-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não chegamos. Muitos começaram a perder de vista as promessas de Deus. Uma das armas do diabo é justamente esta: é roubar a palavra de Deus do nosso coração. E um dos instrumentos que ele utiliza é justamente esse. A desculpa é: está demorando. Lembra da carta escrita pelo apóstolo Pedro? Lá havia um certo questionamento com relação a isso, porque os apóstolos, eles receberam a mensagem e eles transmitiram aquela mensagem para os novos convertidos, falando: Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas Ele voltará. Eles estavam esperando o retorno de Jesus. Não haviam passado nem 70 anos, eles estavam esperando Jesus voltar. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí quando eles viram que Jesus estava demorando, muitos estavam abandonando a fé, estavam se apostatando da fé. Aí Pedro diz lá em uma das suas cartas: ainda que muitos tenham por tardia a sua promessa, mas Ele vai cumprir. Se Ele não veio ainda, porque Ele é misericordioso, Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia.
Então, Deus, ele não se move no nosso tempo cronos. Deus se move no tempo kairos, o tempo perfeito. Por isso nós não podemos perder a fé na palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra. Assim como a igreja de Filadélfia, a igreja do amor, tinha essa marca. Eles guardavam a palavra. Será que nós temos guardado a palavra? Nós precisamos, irmãos, meditar na palavra. Precisamos examinar a palavra. Se hoje nós estamos aqui é porque um dia nós ouvimos a palavra. Se hoje nós estamos salvos é porque um dia nós ouvimos a palavra. A minha, a sua, a nossa fé vem por meio da palavra. Pela fé nós agradamos o coração de Deus, mas firmados na sua palavra. Então a igreja de Filadélfia tinha essa característica. Eles eram fracos, eles tinham pouca força, mas eles guardavam a palavra do Senhor. Olha só o versículo 10. João, ele ressalta essa característica dizendo: você guardou a palavra da minha perseverança. É interessante que essa característica, perseverança aqui, você vai encontrar também na igreja de Esmirna. Perseverança é a chave da nossa vitória. Se nós não perseverarmos, nós não vamos alcançar a promessa final. Repito, Mateus capítulo 24, versículo 12. Agora completo com o versículo 13. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar vai alcançar a vitória. Então cabe a mim e a você também zelar pela palavra e perseverarmos. A igreja de Filadélfia não só guardou a palavra, mas perseverou naquelas promessas que foram deixadas para eles. Eles não desanimaram, eles não retrocederam. E eu disse no início que a igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma reprimenda, não foi repreendida, mas ela passou por provas, passou por tribulações. Olha aqui o contexto do versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, eu falei para vocês que essas cartas, elas são atemporais. O que é atemporal? Que não está presa em um tempo. Essas cartas, elas foram direcionadas há aproximadamente 2000 e poucos anos atrás, lá para as igrejas da Ásia. Mas a mensagem contida nessas cartas se aplica a todas as igrejas da terra. E aqui, tem algo interessante que muitas vezes nos passa desapercebido. Olha só: para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vocês sabiam que hoje as igrejas, e quando eu digo igreja, não é só a nossa não, as igrejas estão passando por muitas, mas muitas evasões. Ou seja, muitas pessoas abandonaram a fé, abandonaram as igrejas. Nós temos o nosso café com pastores. Todo mês nós temos um encontro com pastores de várias denominações. Esse mês agora nós vamos reunir na igreja Assembleia de Deus aqui do Barreiro. A maioria dos pastores estão falando a mesma coisa: os templos estão vazios, as pessoas estão abandonando a fé, muitas pessoas estão retrocedendo. E eu falei para vocês aqui no iniciozinho da pandemia, uma das lições da pandemia foi talvez uma das primeiras mensagens que eu preguei no ano de 2020, foi justamente esta, de que a pandemia veio só para poder sacudir
as pessoas, para poder ver quem está firme, para poder ver quem realmente tem compromisso com Deus, para ver quem realmente está disposto a pagar o preço pelo Evangelho, porque nós temos uma facilidade muito grande de servir a Deus. Nós não somos perseguidos. Você pode ir na rua aqui agora, pregar o Evangelho, você pode falar de Jesus, você não é perseguido. Talvez você vai ser ridicularizado, algumas pessoas vão zombar de você, mas eles não vão te matar, eles não vão te jogar pedra. Se jogar, você pode denunciar, pode processar, a polícia vem e prende. Mas existem lugares em que os irmãos estão pagando preço de sangue, estão sendo perseguidos, não pode pregar o Evangelho, não pode falar de Jesus. Então nós não podemos de forma nenhuma retroceder em tempo de prova. E a igreja de Filadélfia passou por este momento de prova, para pôr à prova os que habitam sobre toda a terra. É interessante que essa expressão fala não só para as igrejas que estavam na Ásia, mas sobre toda a terra. Estão sendo postos à prova se tem fé ou não no Senhor. Muitos estão retrocedendo, muitos estão se desviando, muitos estão usando desculpas esfarrapadas para permanecerem nos seus lares, nos seus recônditos, no seu conforto, na sua zona de conforto. Então a igreja de Filadélfia, ela foi conhecida como a igreja do amor, porque mesmo passando por provas, mesmo passando por perseguição, eles mantiveram fiéis, eles permaneceram perseverantes no Senhor. Aí no versículo 11 diz assim, ó: venho sem demora. Venho sem demora. Mas essa expressão, ela é profunda. Você vai encontrar essa mesma expressão lá em Apocalipse. Uma das últimas frases que João escreve em Apocalipse é justamente isso. Eu estou falando sobre Apocalipse. Lá no finalzinho, no capítulo 22, você vai encontrar essa mesma expressão: venho sem demora. Aí alguém pode falar assim: mas tem tanto tempo que Deus está falando que vai vir, que Jesus vai voltar, até hoje não voltou. Lembra dos irmãos lá dos dias de Pedro? Eles pensavam da mesma forma. E assim também muitas pessoas pensavam antes da pandemia. E com a pandemia, muitos foram surpreendidos. Tanto pessoas novas, jovens, crianças, quanto pessoas idosas. Eu vi pessoas jovens sendo ceifadas. O Senhor veio sem demora para essas pessoas. Eu vi pessoas que estavam fortes, vigorosas, cheias de energia, cheias de saúde, mas de uma hora para outra foram entubadas e perderam a vida. O Senhor veio sem demora. O que está hoje em pauta, eu creio que todos vocês viram, é aquele relato, se não me engano, aqui em Ribeirão das Neves. Tinha um grupo de irmãos fazendo uma vigília no monte, e apareceram dois jovens para roubar os celulares dos irmãos. Lá tinha um pastor e tinha outros irmãos reunidos. Diz a Bíblia que o pastor estava dentro eles fizeram uma tendazinha, porque estavam passando a noite. Ele estava dentro da tenda, e de repente ele ouviu os ladrões chegarem e pedirem os celulares. Aí lá de dentro da tenda ele repreendeu o demônio, e os rapazes caíram na hora. Um foi fulminante: venho sem demora. O Senhor veio sem demora para aquele jovem. O outro, eu até brinquei com alguém aqui, talvez a mãe dele, ou um pai, um irmão, um parente, um amigo, enfim, estivesse intercedendo por ele, estivesse orando por ele. Talvez ele tenha já ouvido a mensagem do Evangelho e deu um vacilo e foi lá para acompanhar aquele outro. Deus usou de misericórdia, ele só manifestou o demônio, recebeu lá a repreensão, foi expulso e saiu liberto. Então, o Senhor vem sem demora. Nós não sabemos quando chegará a nossa hora, mas nós temos que estar como a igreja de Filadélfia, preparados,
porque eles sabiam que o Senhor poderia vir a qualquer hora. Aí o Senhor diz assim, ó: conserva o que você tem. Conserva o que você tem. Aqui cabe tanta coisa para se falar, mas o tempo não nos permite falar. Deixa-me só fazer aqui uma pequena adendo. Tem gente que está perdendo o que tem. Tem gente que está perdendo aquilo que Deus lhe concedeu. Aí alguém pode falar assim: mas pastor, a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Não é mesmo? Olha lá a parábola dos talentos. Diz a Bíblia que Jesus contou uma parábola, e naquela parábola os irmãos receberam, algumas pessoas receberam talentos: 5, 3 e 1. E aquele que recebeu menos não quis investir como os demais, enterrou o talento. Diz a Bíblia que no dia da prestação de contas, até o que ele tinha foi tomado. Olha a expressão aqui, ó: conserva o que você tem. Não perde não. Deus, Ele nos dá dons, Ele nos dá carismas, Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele envia o seu Espírito Santo para nos abençoar, para sermos instrumentos dEle aqui na terra. Quantas e quantas pessoas estão perdendo o que têm, porque estão correndo atrás de outras coisas que, humanamente falando, são superiores e melhores. Mas é bom lembrar, podem até ser maiores e melhores, mas são temporais, são passageiras, são efêmeras. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós temos que atentar não para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é passageiro, é efêmero, mas o que não se vê é eterno. É isso que nós temos que buscar. E a igreja de Filadélfia tinha essa característica. Eles estavam guardando o que eles tinham, eles não estavam perdendo a fé, não estavam perdendo a esperança, não estavam perdendo a perseverança. Aí ele fala assim, ó: para que ninguém tome a sua coroa. Aqui eu vou fechar fazendo a aplicação que eu fiz aqui na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, nós vimos que se nós não vigiarmos, o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. Ainda que alguns teólogos aí tentam torcer o que está claro na Bíblia. Se eu não perseverar, será que eu vou ser salvo? Eu sei que a salvação é pela graça, mediante a fé. O instrumento para ser salvo aqui na terra chama-se fé. O instrumento para eu ser salvo lá nos céus chama-se graça. A graça é de graça, mas a fé envolve um preço, envolve um compromisso, uma responsabilidade, uma esperança, uma perseverança, uma atitude. E aqui a palavra que João encerra é justamente esta: olha, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é um instrumento que demonstra que nós vamos reinar com Cristo. Assim como Ele reina, nós também reinaremos com Ele. É uma das promessas de Deus. Nós vamos reinar, nós vamos nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus e reinar pelos séculos dos séculos. E ele encerra falando assim, ó: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Coluna. A última característica que eu vou definir aqui, que eu vou citar da igreja de Filadélfia: era uma igreja firme. Coluna fala de firmeza, fala de estabilidade, fala de base firme, fala de um bom alicerce. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, casa ali não é a casa, a habitação, mas a casa aqui. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a igreja de Filadélfia tinha essa marca. Era uma igreja firme, era uma igreja que não se abalava por nada, porque eles sabiam que maior era o que estava com eles do que o que estava no mundo. Que Deus nos abençoe
no nome de Jesus.